Você deve ter aprendido algo sobre juros compostos e matemática financeira na escola. Mas será que você sabe identificar e utilizar esse conhecimento no seu dia a dia? Ainda que você não perceba, a sua vida é impactada diariamente pelo efeito dos juros compostos. Se você faz uma compra a prazo no comércio, os juros estão embutidos na compra. Ao fazer qualquer tipo de investimento, você busca obter retorno acima da inflação, que é medida e acompanhada utilizando os princípios dos juros compostos. Se você pede um empréstimo em um banco, você terá que pagar o valor investido acrescido dos juros compostos. Vamos supor, por exemplo, que você pegue um dinheiro emprestado no banco. Após determinado período de tempo, você vai precisar pagar esse empréstimo, não é verdade? Digamos que você tenha emprestado R$ 1.000. Você vai pagar somente o valor original emprestado, no caso os R$ 1.000? É claro que não. O banco vai te cobrar uma remuneração por esse empréstimo, não é? Essa remuneração que o banco cobra é o que chamamos na prática de juros. Na prática, ele deve ser o suficiente para cobrir basicamente 5 coisas. Inicialmente, ele deve ser suficiente para cobrir o efeito da inflação, que é o aumento de preço dos produtos ao longo do tempo. Ele também deve ser o suficiente para cobrir os custos da transação associada àquele empréstimo. O banco também precisa pagar os custos da sua estrutura. E esse valor, esses juros, devem ser suficientes também para cobrir o pagamento dos custos bancários, dos custos da estrutura do banco. Além disso, todo empréstimo, toda operação financeira envolve risco. Risco de quê? Das pessoas não pagarem os empréstimos. Se algumas não vão pagar, então esses juros devem ser o suficiente para cobrir o pagamento daquelas pessoas que não vão pagar os empréstimos. E é claro, o lucro e o retorno investimento desejados pelos acionistas do banco. Afinal, ninguém monta uma empresa, no caso um banco, para perder dinheiro, principalmente no mercado financeiro. Pois é, meu amigo, minha amiga, os juros são a realidade que devemos enfrentar e entender no nosso dia a dia. Digamos que você esteja guardando recursos para uma poupança, para uma viagem ou para algum investimento no futuro. Apesar de não ser muito recomendável, você pode guardar o dinheiro em espécie na sua casa, ou guardar numa conta corrente ou conta poupança de um banco. É claro que guardar o dinheiro no banco é muito mais seguro do que você guardar o dinheiro em casa, mesmo que seja uma conta corrente que não gere juros, não é mesmo? Mas mesmo que você guarde no banco, você ainda assim pode estar perdendo dinheiro, porque se ele está parado na conta corrente, ele poderia estar deixando de gerar juros. Na verdade, o banco vai achar muito bom que você deixe esses recursos parados na conta corrente sem nenhuma remuneração, pois o banco vai aplicar ou emprestar o seu dinheiro e vai obter uma remuneração na forma de juros. Assim, se você está poupando dinheiro para comprar algo ou mesmo para uma aposentadoria, você precisa aplicar esse dinheiro para obter juros compostos sobre ele. Além dessas situações, nós podemos encontrar juros também em muitas outras situações, como no financiamento de veículos, crédito rotativo da sua conta corrente e nos empréstimos consignados. Mas o que é que vem a ser juros compostos na prática? Se você pegar um livro de matemática financeira, você vai ver que existem dois tipos de juros: os juros simples, o modelo de juros simples e o modelo de juros compostos. Na prática, os juros compostos é de longe o mais usado. Praticamente todas as operações do mercado financeiro são feitas com esse modelo de juros, no modelo de capitalização. Vamos ver aqui um exemplo para você entender melhor a matemática dos juros compostos. Vamos supor uma aplicação. Digamos que a gente tem uma aplicação de R$ 200 a uma taxa de juros compostos de 5% ao mês. Ao final de 2 meses, nós teremos qual saldo? Isso se a gente estiver levando em conta os juros compostos, o regime de juros compostos. Ao final do primeiro mês, nós teríamos quanto? 210, porque é R$ 200 da aplicação mais R$ 10 dos juros do primeiro mês. R$ 10 por quê? É 5% de 200. Se o regime é de juros compostos, ao final de 2 meses nós teremos R$ 220,50, pois o valor aplicado no segundo mês seria de 210 e não mais 200. O valor original mais os juros acumulados de R$ 10. Na prática, isso daí é um efeito de juros sobre juros, porque você está aplicando, além do valor original, os juros acumulados também. O valor dos juros compostos do segundo período seriam R$ 210 vezes 5%, que dá 10,50. R$ 10,50. Somando o valor do saldo do primeiro mês, que foi 210, com esse juros do segundo mês, que é 10,50, nós teríamos o valor acumulado 220,50 ao final do segundo mês.
Veja que os juros acabam gerando mais juros, fazendo com que o crescimento do valor aplicado ou da dívida cresça de forma exponencial. Quanto maior for a taxa utilizada e maior for o tempo da operação financeira, maiores serão esses efeitos dos juros compostos. Veja nessa tabela uma aplicação de R$ 2.000 por 12 meses, tanto no regime de juros simples como nos juros compostos, para uma taxa de 10% ao mês. Olha a diferença no longo prazo. Enquanto no regime de juros simples você teria 4.400, nos juros compostos seriam mais de 6.276. Se o prazo fosse ainda maior, essa diferença ia aumentar exponencialmente. Na verdade, quanto maior for o prazo e as taxas, maiores serão os efeitos dos juros sobre juros no regime de juros compostos. Veja a simulação desse mesmo exemplo para um prazo maior. Para um prazo de 60 meses, teríamos 14.000 nos juros simples e 608.000 nos juros compostos. Uma diferença enorme, não é verdade? Eu vou deixar para você um link para você fazer o download dessa planilha aqui na descrição do vídeo. Mas a gente precisa ter cuidado, porque esse efeito tanto pode ser positivo quando estamos aplicando no mercado financeiro, como também pode ser negativo quando temos alguma dívida. Na prática, não iremos encontrar taxas de aplicação de empréstimos de 10% ao mês, não é verdade? Mas isso não significa que esse efeito também não será forte com taxas menores, como as da poupança de 0,5% ao mês ou mesmo de empréstimos a 2-3% ao mês. Se o prazo for muito longo, também será grande o aumento de capital ou da dívida, mesmo com taxas mais baixas. Temos, portanto, que ter muito cuidado para evitar que esse efeito dos juros compostos não afete negativamente nossa vida financeira. E precisamos também avaliar o benefício que a gente pode obter em fazendo aplicações a juros compostos. Temos que ter principalmente muito cuidado com empréstimos e financiamentos de longo prazo. E devemos procurar poupar e aplicar bem o nosso dinheiro para nos beneficiarmos dos juros compostos. Veja também esse outro vídeo onde você vai aprender a fazer essa análise através do Excel. Se você tiver alguma dúvida ou recomendação, posta aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima.